Vamos então ao nosso questionário da lição 2, um libertador para Israel. Você encontra nosso questionário todas as quintas-feiras em nosso site e nos diversos sites aí. Dentro do texto áureo, a primeira pergunta para completar. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3,14. Dentro da verdade prática, agora a segunda pergunta para completar. Assim como Moisés, usado por Deus, libertou Israel do cativeiro, Cristo nos liberta da escravidão do pecado e do mundo. Pergunta número 3, dentro do comentário aí da introdução. Como é feito um líder cristão e como é sua liderança? Um líder cristão não é feito da noite para o dia. É preciso que sua liderança seja amadurecida pelo tempo. Moisés foi preparado lentamente pelo Senhor ao longo dos anos, até que se tornasse o libertador do seu povo. Moisés era um homem manso e, ao que parece, não era muito eloquente. Deus viu que ele seria obediente e capaz de libertar o seu povo da escravidão egípcia. Parte 1, Moisés, sua chamada e seu preparo. Êxodo 3, de 1 a 17. Pergunta número 4. Por que o Senhor escolheu e chamou Moisés para libertar seu povo quando ele estava pastoreando ovelhas? Porque era um excelente aprendizado para quem mais tarde iria ser pastor do povo de Deus, Israel. Salmos 77, 20. É Deus que chama e separa aqueles que vão dirigir seu rebanho, e Ele continua vocacionando e capacitando para o santo ministério. O Senhor chama, mas cabe ao homem cuidar do seu preparo para ser útil a Deus. O que muito nos edifica no versículo 6 é Deus identificar-se não somente como o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, mas igualmente como o Deus de Jacó. Ele é, portanto, o Deus de toda graça, compaixão e paciência, uma vez que Jacó teve sérios incidentes negativos na sua vida em geral. 1 de Pedro 5,10 e João 1,14, 16. Pergunta número 5. Como foi o preparo de Moisés? Êxodo 10 a 15. Moisés foi chamado e recebeu treinamento da parte de Deus para que cumprisse sua missão com êxito. Moisés experimentou o silêncio e a solidão do deserto em Midian, Êxodo 3:1. Em sua primeira etapa de 40 anos de vida, viveu no Palácio Real e frequentou as mais renomadas universidades. O conhecimento adquirido por Moisés e empregado com sabedoria foi muito útil em sua missão de libertador, condutor, escritor e legislador na longa jornada conduzindo Israel no deserto. Pergunta número 6. Deus ainda chama e prepara seus servos. Talvez Ele esteja chamando para a realização de uma obra. Qual será a sua resposta? Então você escolhe aí, a resposta é pessoal. Você pode responder aí, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou pode responder, um dia, quem sabe. Ou pode responder, estou muito ocupado, Senhor. Pergunta número 7. Qual o objetivo da chamada divina para Moisés? Êxodo 3:10. Então, o propósito divino era a saída do povo de Israel do Egito, liderada por Moisés. Deus pode, segundo o seu querer, agir diretamente. O seu método é usar homens e mulheres junto aos seus semelhantes. Certamente eu serei contigo. Versículo 12. Isso era tudo o que Moisés precisava como líder espiritual do povo de Deus. Pergunta número 8. Hoje, em relação a muitas igrejas, o que Deus está dizendo a seus dirigentes? Por quê? Então está dizendo, tira o Egito de dentro do meu povo. É o mundanismo entre os crentes, na teoria e na prática, no viver e no agir, enfraquecendo e contaminando a igreja. É Israel querendo voltar para o Egito. Êxodo 16:3, 17:3. Deus, com sua mão poderosa, tirou Israel do Egito, mas não tirou o Egito de dentro deles, porque isso é um ato voluntário de cada crente que, quebrantado e consagrado, recorre ao Espírito Santo. Hoje, muitos já perderam essa divina presença em sua vida e em seu ministério, por acharem que são alguma coisa em si mesmos. Daí a operação do Espírito Santo cessar em sua vida. Paulo exclamou, nada sou, 2 Coríntios 12:11. Tudo que temos ou somos na obra de Deus vem dele, 1 Coríntios 3:7.
Agora dentro da parte número 2, as desculpas de Moisés e a sua volta para o Egito. Pergunta número 9. Qual o receio de Moisés e quais foram suas desculpas? E quanto a nós? Então Moisés impulsivo que matou o egípcio e o enterrou na areia já não existia mais. Ele havia sido mudado e moldado pelo Senhor e agora precisava crer não no seu potencial, mas no Senhor que o chamará. Ao ser chamado pelo Senhor para ser o libertador dos hebreus, Moisés apresentou algumas desculpas. Eles não vão crer que o Senhor me enviou. Não sou eloquente. As escusas de Moisés, assim como as nossas, nunca são aceitas pelo Senhor, pois Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Se o Senhor está chamando você para uma obra, não tema e não perca tempo com desculpas. Confie no Senhor e não queira acender a ira divina como fez Moisés, que tentou protelar sua chamada dando uma série de desculpas a Deus. Êxodo 4,14. Pergunta número 10. A fim de encorajar Moisés e confirmar o seu chamado, o que faz o Senhor? O Senhor realiza alguns sinais. Êxodo 4, de 1 a 9. Da mesma forma, Deus ainda demonstra sinais para nos mostrar o seu poder e a sua vontade. Pergunta número 11. Como foi o retorno de Moisés para junto de seu povo? Moisés não revelou ao seu sogro Jetro o que ele faria no Egito. Ainda não era a hora certa para isso. O líder precisa saber o momento adequado para revelar seus projetos. Moisés não poderia partir sem o consentimento de sua família. Assim ele disse a Jetro que iria ao Egito rever seus irmãos. Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Êxodo 4,18. Jetro prontamente liberou Moisés, dizendo: vá em paz. Moisés não saiu sem a bênção dos seus parentes. Para realizar a obra de Deus, o líder precisa ter o apoio e cooperação de sua família. Se você ainda não o tem, ore a Deus nesse sentido. Parte número 3. Moisés se apresenta a Faraó. Êxodo 5, de 1 a 5. Pergunta número 12. Como foi a apresentação de Moisés diante de Faraó? Como devemos nos comportar na obra do Senhor? Chegando ao Egito, Moisés e seu irmão Arão procuraram Faraó para comunicar-lhe a vontade de Deus para o povo de Israel. Quão difícil e arriscada era a tarefa de Moisés. Após o encontro que já tivera com Deus, ele estava preparado para apresentar-se ao rei do Egito. Faraó recusou de imediato o pedido de Moisés. Além de recusar deixar o povo ir embora, Faraó agora aumenta o volume de trabalho do povo. Êxodo 5, 8 e 9. Moisés fez tudo como Deus lhe ordenara, porém, sua obediência não impediu que ele e seu povo sofressem. Talvez você esteja realizando alguma obra em obediência ao Senhor, mas isto não vai impedir que surjam dificuldades, problemas e aflições. Esteja preparado. Não podemos nos esquecer de que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Enquanto estivermos neste mundo, estamos sujeitos às dificuldades. João 16, 33. Pergunta número 13. Qual a queixa dos israelitas? Êxodo 5, 20 e 21. Como Moisés reagiu a essa situação? O povo hebreu fica descontente com Moisés e Arão e logo começa a murmurar. Certamente todos esperavam que a saída do Egito fosse imediata, mas este não era o plano de Deus. Moisés, aflito com a piora da situação, busca o Senhor e faz várias indagações. Moisés não conseguia entender tudo o que estava ocorrendo, mas Deus estava no controle. Quem de nós, em semelhantes situações, estando em obediência a Deus, na vida cristã e no trabalho, já não indagou: por que, Senhor? Às vezes não conseguimos entender o motivo de certas dificuldades, mas não podemos deixar de crer que Deus está no comando de tudo. Deus promete livrar seu povo. Êxodo 6, 1. Como isso se cumpriu? A saída de Israel do Egito seria algo sobrenatural e esta promessa foi totalmente cumprida quando Israel finalmente saiu do Egito. Deus, nos seus atributos e prerrogativas, ia agora redimir o povo de Israel, adotá-lo como seu povo e introduzi-lo na terra prometida. Todo Israel, assim como os egípcios,
teriam a oportunidade de ver o poder de Deus. Agora, dentro da conclusão, pergunta número 15 para completar. Na lição de hoje aprendemos como o grande eu sou escolheu e preparou Moisés para que ele libertasse seu povo da escravidão egípcia. Deus continua a levantar e preparar homens para a sua obra. Você está disposto a ser usado pelo Senhor? Moisés apresentou algumas desculpas, mas não foram aceitas. Não perca tempo com justificativas, mas diga sim ao chamado de Deus. Glória a Deus, aleluia.